Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Fisiologia Vegetal. E nessa semana nós vamos estudar um novo processo que também tem algumas características fisiológicas, que é a reprodução. As nossas aulas dessa semana vão tratar de dois aspectos da reprodução, a germinação e a floração. No caso da aula de hoje, nós vamos discutir especificamente a germinação. Nós teremos quatro tópicos, na verdade, que são importantes da gente discutir. Primeiro, nós vamos discutir a definição do que é uma germinação, o que é a dormência e a quiescência de uma semente, quais são as fases da germinação, e eu vou falar um pouco para vocês sobre atividades experimentais e a importância delas no ensino. E, como eu já disse para vocês, a fisiologia ela é uma área bastante interessante, uma disciplina bastante interessante, para você dar a oportunidade dos alunos manipularem objetos e fazer testes e fazer investigações. Bom, a pergunta que eu quero aqui discutir com vocês é o que será que controla o processo de germinação? Você já reparou que às vezes vocês têm algumas sementes que quando vocês vão plantar, algumas delas conseguem germinar e outras não conseguem? O que será que acontece? Todas as sementes, será que elas germinam nas mesmas condições? Bom, para isso, o primeiro conceito que eu quero discutir com vocês é o conceito de dormência. Algumas plantas, as sementes, elas têm um período que se chama período de dormência, que é essa condição fisiológica e morfológica da semente, que ela é restritiva da germinação. Ou seja, mesmo quando você tem as condições ideais para ela acontecer, para a germinação acontecer, essa germinação não ocorre. Qual seria a finalidade disso? Como essa estratégia de dormência pode ajudar uma planta? Então, a primeira delas é que quando uma planta entra em estado de uma semente entra em estado de dormência, ela é importante esse estado porque pode, por exemplo, ajudar na dispersão dessa semente. Imagina se a planta produzisse a semente e logo em seguida ela já germinasse. Provavelmente ela ia germinar muito perto da planta-mãe. Então, a dormência ela pode ajudar a dispersar essa semente a longas distâncias. Por exemplo, nesse caso aqui, o dente de leão, a semente ela está aqui, o embrião está aqui, a semente é toda essa estrutura. E quando bate o vento, então a estrutura é empurrada para longe da planta-mãe, o que vai garantir com que essa semente seja dispersa a grandes distâncias. A outra coisa também que pode ajudar, que a dormência pode auxiliar na planta, é que quando as sementes estão dormentes, por exemplo, num banco de sementes de floresta, o que é o banco de sementes da floresta? São essas sementes que ficam no solo. Elas ficam lá no solo, dormentes, esperando o momento certo para que elas possam germinar. Isso é importante para dar, inclusive, aqueles ciclos diferenciados de populações que vão conduzir um clímax de uma floresta, de uma área que está sendo, por exemplo, reflorestada. Ou mesmo ao longo do ano, várias plantas têm seus ciclos, umas nascem, outras morrem, e há uma época certa para que essas plantas, essas sementes germinem. A outra vantagem da dormência é que em períodos de condições, por exemplo, muito drásticas ambientais, elas podem ficar sem germinar e aí quando a situação ambiental é melhor, as plantas, então, as sementes, então, germinam. No caso, por exemplo, de secas muito grandes ou períodos de inverno muito intensos, as sementes dormentes evitam de germinar em momentos que não são adequados para o desenvolvimento da planta. E como que é a regulação desse processo? Esse processo ele tem uma regulação fisiológica feita principalmente por dois hormônios que eu já discuti aqui com vocês em outras aulas. Os principais hormônios vegetais que controlam essa germinação são o ABA, ou ácido abscísico, e a giberilina. Então, é um balanço entre o ácido abscísico e a giberilina que dá a dormência ou a quebra da dormência. Então, por exemplo, se eu tiver síntese de ácido abscísico, o que vai acontecer? A planta vai ser induzida à dormência. Então, quanto mais ácido abscísico,
mais chances da semente entrar em dormência. E é interessante porque isso funciona como uma balança, né? Aqui nesse esquema aqui eu estou mostrando uma ideia de uma balança, porque quando aumenta, né, a quantidade, né, de ácido abscísico, a balança vai para baixo. Esse lado aqui da balança vai para baixo. Ou seja, eu vou ter mais síntese de ácido abscísico, mais dormência, e vou ter menos ácido giberilínico ou giberilinas. Quando eu tenho, então, o aumento da giberilina, aí, então, a balança vai para esse lado. Então, aumenta a quantidade de giberilina, o que vai acontecer é que eu vou quebrar a dormência. Portanto, a dormência ela está associada a um equilíbrio entre ácido abscísico e giberilina, e quanto mais um, menos o outro, e isso é o que vai fazer uma semente ficar dormente ou não, né? Veja, outro processo também que é interessante se chama quiescência. A dormência é um período, então, como eu disse para vocês, que a semente guarda durante, às vezes, longos períodos, às vezes até anos, dependendo da espécie de planta, que ela não germina. A quiescência é uma coisa diferente, porque a quiescência é quando a semente está num estado em que ela já pode germinar, ela já é capaz de germinar. Então, as condições ambientais estão ótimas, a quantidade de ácido abscísico e giberilina já está equilibrada de um jeito que permite a germinação, já saiu da dormência, mas ela ainda não germinou, né? Então, esse estado a gente chama de semente quiescente, né? Quando você expõe, né, a uma condição adequada, né, que aí pode ser água, temperatura, algum tipo de gás, aí então essa semente vai germinar, tá? Então, o que eu posso fazer para quebrar a dormência de uma semente, tá? Primeira coisa, luz. Tem plantas, né, em que as suas sementes elas germinam ou na ausência ou na presença de luz, tá? Às vezes luz intensa, tá? Ou então temperatura. Tem sementes que só vão germinar se ela tiver um período em que ela sofre ação de queda drástica de temperatura. Então, por exemplo, se eu pensar em plantas que vão germinar no começo da primavera, né, é interessante que antes tenha um período de frio intenso para que essas sementes saiam da dormência e germinem, então, na primavera, né? A estação do ano também é uma coisa que importa, né? E alguma substância química. Pode ser que alguma substância química ou mesmo o oxigênio possa estimular a planta a germinar, né? Bom, mas o que seria a germinação, né? A germinação nada mais é do que um processo que se inicia com absorção de água, tá? E isso é um negócio importante de vocês lembrarem, porque a germinação ela depende da quantidade de água que você está ofertando para essa semente, tá? E ela termina, né, com a emergência do eixo embrionário, em geral, uma radícula. Então, no próximo slide, eu tenho aqui uma sequência de 4 fotos. Aqui, então, a semente, né, começando a germinar, rompeu aqui um pedaço da casca dela e saiu aqui, ó, a radícula, tá? E a radícula começou, então, a crescer. Esse daqui já é a radícula crescida. Aqui eu já começo a ver aqui os primeiros pedacinhos de raiz lateral saindo, né? Que fatores que podem, então, influenciar a germinação, ou seja, acelerar esse processo ou retardar esse processo? Então, disponibilidade de água, temperatura, oxigênio ou substâncias químicas do ambiente pode acelerar ou retardar essa germinação, tá? Então, na fase, vou aqui mostrar para vocês um gráfico, isso está no nosso material de apoio também, um gráfico que explica as fases da germinação. A primeira fase da germinação é essa em que a semente está seca e ela absorve água rapidamente, mas é rapidamente mesmo, tá? Nesse processo, que é essa primeira parte aqui que eu tenho do gráfico, uma entrada rápida de água na semente, e quando essa água entra,
o interessante é que vários processos metabólicos, várias reações químicas começam a acontecer. Então, por exemplo, respiração, reparo de DNA, tradução ou degradação de RNA mensageiro estocado, transcrição e tradução de novos RNAs mensageiros. Ou seja, quando a água entra, o que ela faz é ativar uma série de processos que estavam parados aí, né? Para provar para vocês como isso é importante, a entrada de água é importante, eu fiz um experimento bem simples, que ele é feito de um dia para o outro. Você coloca as sementes embebidas em água e tira elas da água depois de mais ou menos 15 ou 20 minutos, coloca ela, por exemplo, no algodão ou num papel de filtro dentro de um pote e deixa até o dia seguinte. No dia seguinte, você vai perceber que algumas sementes germinaram e que outras não. Então, olha só isso aqui. No caso, essas 5 sementes aqui ficaram expostas à água durante 20 minutos e essas 5 sementes não foram expostas à água durante 20 minutos. Um dia depois, então esse experimento foi feito ontem, né? Um dia depois, o que a gente já vê é o aparecimento da radícula em 3 de 5 sementes embebidas em água e no caso das sementes que não foram embebidas, um dia depois, nenhuma delas apresentou a radícula. Provavelmente elas irão desenvolver radícula daqui a um tempo, mas demora muito mais do que essas daqui. Tá? Então, essa é uma prova bastante clara de como que a água interfere na germinação de uma semente. E aqui eu fiz um outro experimento que você também pode fazer com os seus alunos, em que você coloca a semente embebida, essas sementes que forem embebidas, você coloca uma delas em 4 dias seguidos, né? Então, cada dia você vai pegar um lote de sementes, colocar ela embebida em água durante 20 a 30 minutos, retira uma e coloca. Olha só, 4 dias atrás eu fiz isso, depois fiz de novo com outro lote de sementes há 3 dias atrás, fiz de novo há 2 dias atrás com outro lote de semente seca que eu embebi e ontem eu fiz a mesma coisa. Tá? Vou mostrar aqui para vocês como é que ficou o resultado. Tá? Isso aqui é um experimento bastante simples de fazer. Você pode usar um vidro qualquer, né? E pode usar filtro de café. Tá? Então, olha só, essas são as sementes na sequência de dias, né? Então, há 4 dias atrás, 3 dias atrás, 2 dias atrás e a de ontem. A de ontem ainda não apareceu a radícula, né? Veja, isso é uma coisa interessante de você também mostrar para os seus alunos, que nem sempre quando você faz um experimento, o resultado esperado acontece, né? Então, aqui no caso, de 5, 3 apresentaram a radícula e essa não. E essa daqui que eu pus ontem, ainda não apareceu a radícula, né? Por isso que quando eu faço uma atividade experimental, é sempre bom eu fazer várias delas, porque é a média de resultados que me interessa nesse momento, né? Eu não posso pegar só um resultado único de um lote só e chegar a alguma conclusão. Tá? Então, aqui, mais uma evidência de como que a água é importante para germinar uma semente. Nesse pote que eu coloquei aqui não tem nada além de água. Eu coloquei a água e tampei, e o que não há necessidade depois de você ficar fazendo regas periódicas, né? Porque com o vidro tampado, essa água evapora, vai sendo quase que reciclada aqui dentro, né? Ela vai circulando aqui dentro, evaporando e condensando, evaporando e condensando, e você só tem que colocar, na verdade, um pouquinho de água no fundo, menos de um dedo, né? E não deixar a semente entrar em contato com essa água. Tá? Outra coisa, retomando coisas que nós já vimos, vocês viram também que a raiz ela vai em direção à água e ela também vai em direção a favor da força gravitacional. Lembra lá do tropismo que a gente já viu em outras aulas. Tá? Bom, a segunda fase é uma fase que a absorção da água ela vai diminuir. Então, aqui no gráfico, você vê que a absorção de água ela fica mais ou menos estável. E os processos metabólicos estão acontecendo com muita intensidade. Né?
A última fase, que é essa daqui, né, eu tenho de novo uma captação grande de água pela planta, e aí eu vejo também outras coisas acontecendo, como, por exemplo, divisão celular. E a divisão celular passa a ser tão intensa que faz com que essa radícula cresça muito rapidamente. Tá? Bom, para isso vocês podem, né, eu acho que assim, uma coisa bacana da gente lidar com as sementes de feijão é que isso é uma atividade que eu acho que todo mundo já fez um dia na escola, né? E você pode aproveitar ela de uma maneira bem interessante para discutir assuntos da fisiologia que são muito importantes. É bacana a gente, às vezes, recuperar um pouco dessa memória afetiva das pessoas com relação a alguns experimentos escolares que, às vezes, não parecem assim, tão interessantes, né? Então, aqui, eu coloquei uma pergunta simples, né? As sementes de feijão elas necessitam de embebeção para iniciar a germinação. Você poderia propor uma forma de mostrar que a água é absorvida pelas sementes secas? Você pode sugerir isso para o seu aluno e depois você pode dizer para ele que ele tem que fazer algum experimento que prove que isso acontece usando só semente de feijão, um pote de vidro, água e uma caneta permanente. Tá? Então, aqui eu coloquei um resultado para você, um experimento que eu fiz em 1 hora. Olha aqui o resultado, que bacana que ele fica. Peguei o pote, coloquei uma média de 100 a 120 grãos de feijão, marquei o nível da água, aqui o nível onde estão os feijões e o nível da água. Tá? Depois de 15 minutos, eu já começo a perceber uma diferença aqui. Ó, já tem alguns feijões que absorveram tanta água que eles já começaram a ultrapassar esse limite que tinha em 15 minutos anteriores. Em meia hora, o resultado é muito visível. Você consegue perceber que aconteceu alguma coisa diferente aí. Tá? 45 minutos... os feijões estão muito maiores, muito mais cheios de água, e 1 hora depois, olha o resultado, como ficou bonito de ver, né? A quantidade de feijões que tem não aumentou, não tem feijão a mais ainda dentro desse pote, é só o crescimento mesmo dele por imbebição, né? E a partir daqui, você já pode pegar esses feijões, por exemplo, e usar nesse outro experimento que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Bom, na sistematização, o que vocês vão trazer para os alunos é que esse é um processo rápido e muito necessário para que possa acontecer o processo de germinação, levando então aí a ativação metabólica de várias vias para o crescimento da planta. Né? Bom, então na aula de hoje a gente já discutiu o que é a germinação, agora você já sabe inclusive como fazer algumas atividades experimentais para os seus alunos e justificar qual é a importância de alguns fatores ambientais que estimulam a germinação. Okay? Na aula que vem, eu deixo aqui uma pergunta para vocês que, ao mesmo tempo, hoje como nós vimos a germinação, eu quero que vocês já comecem a pensar o que é que pode influenciar a floração. Agora é um outro processo, também reprodutivo, mas o que será que faz as plantas produzirem flores? Né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.